Beleza. Olha só, galera. A gente começar a ver agora o tratamento clínico. Então, ver que a gente vai falar muita coisa que acontece no cotidiano que você não se identificar. Por exemplo, alguém citou aí que está comendo agora aí, deve estar comendo rápido, né? Para poder voltar. O que acontece? Quando a gente for ver gastrite, a gente vai ver essa questão de que transtorno pode trazer essa alimentação rápida aí. Que é o nosso dia a dia hoje, é o nosso cotidiano hoje, né? Qual que vai ser a nossa proposta? Deixa eu ver para a galera aqui. Qual que vai ser a nossa proposta, então, de tratamento clínico? A gente vai literalmente ver como que funciona a sintomatologia, os sinais e sintomas de uma doença, as causas e como que ela funciona. Então, a gente vai trabalhar do lado fisiopatológico da doença, para entender por que ela desenvolve. Lembrando o quê? Ninguém fica doente de uma hora para outra. Né? A doença é um processo que vem acontecendo no decorrer da vida do ser humano. Tá? Primeiro que a gente tem que parar para pensar é quando fala assim, ó, clínica médica. Quando fala clínica médica, o que todo mundo pensa quando fala clínica médica? Algo que é tão banal, né? Ah, eu vou no clínico. Né? Por que você vai no clínico? Qual que é o objetivo de um clínico? Alguém sabe qual é o objetivo de uma clínica médica? Né? Ou de um clínico em geral? Todo mundo acha que o clínico geral ele tem menos importância do que as outras especialidades, quando na verdade a clínica médica é uma das mais importantes para dar um diagnóstico. Tá? Por quê? O clínico em geral está apto para descobrir qualquer sinal e sintoma e qualquer patologia que o paciente ele vem apresentar. Então, é através do clínico geral ou da clínica médica que é encaminhado para as outras especialidades. Tá? Então, o que vai ser a clínica médica aí? É uma especialidade da medicina, né? E essa especialidade ela é focada no diagnóstico. Então, todas as vezes que vocês escutarem clínica médica, já pode pensar que é uma especialidade da medicina que ela é focada no diagnóstico, tá? Só que no diagnóstico só de adultos, ok? Então, a clínica médica ela é focada no diagnóstico de adulto. E como que é o diagnóstico dele? É através da sintomatologia que o paciente apresenta. Se a gente for parar para pensar, é assim, ó. Se eu falar que uma dor de cabeça, uma náusea e vômito, ela significa qual doença? Uma dor de cabeça e uma náusea e vômito. Eu consigo falar só pela dor de cabeça e pela náusea e vômito? Só por esses dois sintomas? Eu consigo dar um diagnóstico de uma doença? Não. Falar que era uma enxaqueca, né? Ela pode ser qualquer patologia, tá? Ela pode ser qualquer patologia. Primeiro o quê? A enfermagem travou aí, né? Voltou. Vocês congelaram para mim aqui. Primeiro que a enfermagem, ela não pode dar diagnóstico, tá? Por mais que você conheça de sintomatologia de doença, nós não podemos dar diagnóstico. Mas você pode inferir que aquela patologia ela não complique, tá? Então, se a gente sabe que a clínica médica ela é focada, né, no tratamento de patologia clínica sem cirurgia, podemos dizer que o ponto forte dela é o quê? São aqui que a gente chama de desafios de diagnósticos. O paciente apresenta uma sintomatologia, o médico coloca uma hipótese diagnóstica, tá? Então, já viu isso no prontuário, né? Coloca lá, hipótese diagnóstica, tal. Quando ele fala que é uma hipótese diagnóstica, ele não está afirmando que é aquilo ali. Tá? Como que a gente vai saber isso? Ele vai colocar hipótese diagnóstica, ele pode colocar 2 ou 3 patologias, ou ele pode colocar uma hipótese diagnóstica com uma interrogação. Quer dizer que precisa de quê? De mais estudos. Se for necessário um outro especialista, ele vai encaminhar para esse outro especialista. Mas eu falo com vocês que o clínico geral, né, ou o clínico, né, ou a clínica médica, é o grande responsável por descobrir ou por investigar uma possível doença que está te acometendo. Então, tudo passa primeiro pelo clínico, tá? Quem faz parte do programa de saúde de família,
que tem só um médico, né? Você também faz parte aí, onde aquele mesmo médico atende todo mundo da sua família, é um clínico geral, tá? Por quê? Se ele não descobrir o que está acontecendo com o paciente ali, ele pode encaminhar para alguma área que vai direcionar um tratamento mais específico, tá? Mas o que se espera? Que o clínico geral, ele descubra qual que é a patologia que esse paciente ele tá apresentando. Beleza? Então, já descobrimos que a clínica médica é uma especialidade que é responsável por descobrir esses diagnósticos. Então, se ela é responsável por descobrir o diagnóstico, ela também é responsável o quê? De avaliar o paciente de maneira completa. Então, é ele que pede o quê? Um check-up geral. Pede raio-x, pede hemograma, né? Todo mundo fala assim, ó, o médico pediu um hemograma completo, né? Quando você fala hemograma, já é completo. Então, é pleonasmo. Um hemograma completo é pleonasmo, tá? Se ele pediu um hemograma, então ele pediu o quê? O exame de sangue completo. Beleza? Então, é o próprio clínico que faz essa primeira investigação antes de dar qualquer tipo de diagnóstico. Podemos chutar uma porcentagem aí que mais ou menos uns 75% dos pacientes que passam pela clínica médica, ele já consegue identificar qual que é a patologia que está cometendo aquele paciente ali. Quando ele desconfia que seja uma outra coisa, que não seja a especialidade dele, ele faz esse encaminhamento para um profissional que ele acha. Por exemplo, o paciente está com uma dor abdominal muito forte, ele relata que a urina dele está muito amarela e está com odor fétido. Opa, ok. Ele pode tentar identificar qual tipo de doença que é, mas ele vai encaminhar para quem primeiro? Depois? Para o urologista, tá? Então, dependendo do órgão que ele suspeita que seja uma doença, ele vai direcionando para a especialidade que seja específica. E quando ele encaminha para uma especialidade que seja específica, ele já encaminha com a hipótese diagnóstica. Tá? Todo paciente tem uma hipótese diagnóstica. Por mais que ela esteja interrogada, o que vai ser uma hipótese diagnóstica? Ele suspeita daquela possível patologia. Então, a propedêutica inicial, o tratamento inicial, vai ser baseado naquela patologia que ele está suspeitando. Quando que eu vou ter uma troca de propedêutica? Quando esse tratamento que ele prescreveu para o paciente ele não está sendo eficaz. Se ele não está sendo eficaz, o paciente continua mantendo uma sintomatologia e o medicamento não faz efeito, ele descarta aquela hipótese diagnóstica, já pensa numa outra hipótese diagnóstica que tem a mesma sintomatologia. Então, ele traça um outro tratamento que seja baseado naquela segunda hipótese que ele está desconfiando. Tá? O tratamento é feito dessa forma. Enquanto não se descobre qual é a patologia que o paciente tem, ele trabalha com a hipótese diagnóstica e essa hipótese diagnóstica ele traça o tratamento por cima dela. Ficou claro isso aí? Então, beleza. Então, a gente já sabe, então, que a clínica médica ela é uma das especialidades mais importantes aí do ramo da medicina. Ela que vai direcionar o tratamento inicial baseado na sintomatologia e nos sinais que esse paciente vai apresentar para a gente. Dentro da clínica médica, né, se tratando de estrutura, né, o que vai basear uma estrutura de clínica médica? Ela tem que conter os seguintes ambientes. Quando você vai consultar, não é, por exemplo, vou numa consulta eletiva, eu vou no clínico geral, eu vou no clínico para saber o que eu tenho, né? Dentro dessa estrutura de clínica médica, tem que ter uma enfermaria, tá? E essa enfermaria vai ser o quê? O local que vai ser destinado para o quê? Para a internação de 2 ou mais pacientes, tá? E dentro dessa enfermaria, além de ter essa avaliação, né, que o clínico tem que fazer concomitante com a equipe multidisciplinar, que geralmente é a enfermagem, eu preciso ter também um leito hospitalar reservado para esse paciente, tá? Preciso ter uma sala de prescrição para fazer as evoluções, tanto médicas quanto as evoluções de enfermagem ou de qualquer outra equipe que faça parte da propedêutica desse paciente. E tem que ter também o quê? A rouparia.
Então, ó, uma enfermaria, o leito, uma sala de prescrição, a rouparia, o posto de enfermagem, o expurgo, banheiro e a copa, elas fazem parte dessa estrutura de clínica médica. O que vai ser o expurgo? Local vai ser destinado o quê? Todo material que ele é considerado contaminado. Tá? Então, toda clínica que você vai consultar, ela tem que ter esses ambientes. Tá? Por mais que não seja para internação, mas eu preciso ter o quê? Um leito de emergência, se caso o paciente precisar naquele momento ali. Isso faz parte da clínica médica. Ok? Então, show de bola. Beleza. Deixa eu mostrar umas imagens. Acho que essa aqui tá ok. Aqui, ó, essa aqui tá ok. Olha só. Essa aqui é uma clínica médica, ó. Aí, ó. Então, tem ali, ó, a sala de prescrição, tá? Lembrando que a sala de prescrição, eu tenho que ter visibilidade dos pacientes, tá? Principalmente o posto de enfermagem. Geralmente, a sala de prescrição médica, ela fica ao lado do posto de enfermagem. Por quê? É um local destinado para os médicos prescreverem as medicações. Tá? Como tem um hospital que é a sala de prescrição médica, ela é separada do posto de enfermagem. Mas todos os computadores, eles têm o mesmo acesso. Tá? Eles falam que é separado para o médico ter mais privacidade na hora de prescrever e ter mais atenção na hora de prescrever, de fazer e de montar uma prescrição médica ali para um paciente. Ao lado aí, ó, a gente tem um leito, né, que são os leitos. Tá? Os leitos clínica médica, eles vão variar. Por quê? Geralmente, as enfermarias, elas são para 6 pacientes. Em alguns hospitais do SUS, temos enfermaria com 8, com 10 e com 12. O que é preconizado pelo Corém, né, para o colaborador da enfermagem é que ele pode assumir até 8 pacientes. Ok? Então, quando você pegar um plantão que trabalha no hospital, você pode assumir uma enfermaria completa com 6 e mais 2 da outra enfermaria. Isso é preconizado pelo Corém, tá? De forma legal, você pode assumir até 8 pacientes. Só que é o que acontece na realidade hoje. A gente assume mais ou assume menos pacientes? Mas, né, que 8 já é muito, na verdade, né? A gente assume muito? Pode acontecer. Aí, faço uma outra pergunta para você. Por que é tão difícil uma pessoa que acabou de formar ir para o plantão noturno? Por quê? Que é difícil uma pessoa que acabou de formar ir para um plantão noturno. Às vezes é medo. Porque noturno é mais tranquilo, né? Não sei se é uma ocorrência, acho que é uma ocorrência, mas fala decorrência. Porque não, Intercorrência. porque não tem ninguém para orientar ela. É, intercorrência. Ou o Cleiton falou uma coisa aí que faz parte. Plantão noturno, vai ter alguém para orientar? O que vocês acham? Sim ou não? Não, Não vai ter? acho que não. Mas não é em grande Acho que não. quantidade, né? Ao raciocínio clínico, ó, a gente não falou que a enfermagem é 24 horas? Então, eu vou ter supervisão e vou ter as equipes de enfermagem. Vou durante 24 horas. O que eu não vou ter à noite são as coordenações, né? Então, por que é difícil um profissional que acabou de formar ele ir para o plantão noturno? Porque o plantão noturno demanda uma aptidão maior de fazer os procedimentos, demanda uma tomada de decisão maior, tá? E um conhecimento também maior. Por quê? Porque se eu tenho uma equipe reduzida de médicos, tenho uma equipe reduzida de enfermeiros, né? E tenho todas as equipes reduzidas, vai exigir uma tomada de decisão do profissional que está acompanhando aquele paciente ali. Então, à noite, o que o pessoal faz? Treina de dia,
quando ele está seguro de tudo que ele está fazendo, quando ele tem uma tomada de decisão que seja eficaz, né? Aí sim, esse profissional ele é transferido para a noite. Então tem que ter uma destreza muito grande para quem trabalha no hospital à noite. Até porque é o seguinte, eu vou ter a minha equipe, vamos supor que eu tenho 20 profissionais trabalhando no meu setor. Tá? E o plantão é de 7 da noite às 7 da manhã. Então, de 7 da noite até meia-noite, eu vou ter os 20 colaboradores trabalhando. Quando dá meia-noite, começa a ter os horários de descanso. Não é isso? Então, eu tenho o primeiro horário de meia-noite às 3 da manhã e o segundo horário de 3 às 6 da manhã. Tá? Ou seja, se eu tenho 20 colaboradores trabalhando dentro do hospital, eu tenho 2 horários de descanso, o que isso significa? Que eu vou ter os 20 colaboradores somente das 19 até meia-noite. De meia-noite até às 6 da manhã, só vou ter metade. Por que, Anderson? Porque metade vai descansar de meia-noite às 3 e a outra metade vai descansar de 3 às 6. Então, eu vou ter os 20 profissionais de 7 até meia-noite, depois eu vou ter os 20 novamente às 6 horas da manhã. Tá? Então, por isso que não é muito comum uma pessoa que acabou de formar, ela ir direto para o plantão noturno. Pode acontecer? Pode. Mas são algumas exceções que acontecem isso. Uma outra coisa, uma outra particularidade também da clínica médica é que pode se entubar um paciente no setor. Tá? Por quê? O paciente está com uma franca insuficiência respiratória, entrou em PCR, não tem leito no CTI. Ele pode ser entubado no setor e ficar no setor. Tá? Então, isso demanda o quê? Uma maior destreza do profissional para poder agilizar esse processo de cuidado de um paciente criticamente instável, tá? Aguardando um leito de CTI ali na unidade de internação. Tá? E o que vai envolver a clínica médica? Mais do que nunca, o trabalho da equipe tem que ser o quê? Essencial. Por quê? Porque vai envolver o quê? Uma equipe multiprofissional. Então, eu vou ter médico, vou ter enfermeiro, vou ter técnico de enfermagem, vai ter o pessoal do administrativo, que são as secretárias, vão ter os fisioterapeutas, né? Terapia ocupacional, assistente social, psicólogo, nutricionista. Então, essa vasta equipe vai trabalhar em prol de um bem comum, que é o quê? Que é o cuidado com esse paciente. Cada um na sua área. O que mais a gente recebe, principalmente no hospital público, é paciente que tem algum tipo de crise socioeconômica. Tá? Aí vai entrar assistente social, porque às vezes veio do interior para cá, precisa ficar internado, a cidade, aí o acompanhante veio junto, a cidade que o paciente mora é a 12 horas de Belo Horizonte, ele não tem como retornar, como também ele não pode ficar dentro do hospital. Então, olha só, então o problema ele vai muito mais além do que a gente imagina. Essa questão social também, em algum momento, a gente tem que intervir. Tá? Isso também faz parte do processo de cuidar da enfermagem. Por isso que a gente fala que a enfermagem é o quê? É um trabalho em equipe. A equipe multiprofissional tem que trabalhar em equipe, principalmente o pessoal do administrativo. Que a gente vai ter? A gente vai ter norma, a gente vai ter rotinas, né? A gente vai ter os impressos, vamos ter os relatórios, que vão vir da onde? Lá do pessoal do administrativo. O que vai ser uma norma que vem do pessoal do administrativo? Vai determinar o quê? Como vai ser o processo até a internação dentro deste ambiente hospitalar. Lembrando que, dependendo do setor que esse paciente vai internar, vai ter uma variação de protocolos que vão ser instituídos para poder chegar até o momento da admissão desse paciente no setor. Tá? Então, isso vai passar por quem? Pela secretária. Se elas não falarem a mesma língua que a equipe multiprofissional, eu vou ter uma falha no processo. Que tipo de falha a gente pode ter no processo, Anderson? Na rotina, tá? A gente sabe que o administrativo ele é um trabalho rotineiro. Nós estamos na parte o quê? Assistencial. Mas até o paciente chegar na parte assistencial, tem todo um protocolo, tem toda uma papelada para ser o quê? Preenchida antes da internação. Tem essa IH, já ouviu falar dessa IH?
que é o comunicado de internação hospitalar, sem a CIH, o paciente não interna, ou AIH, né, no local do SUS. Se ele não tiver uma AIH, uma CIH, esse paciente ele não interna. Por quê? Você tem que gerar um número de internação para reconhecer que esse paciente está internado no hospital público. E os recursos vão ser destinados mediante o quê? A esse número de internação desse paciente. Então, começa lá no administrativo. Se o administrativo se ele não conseguir fazer uma AIH, o paciente ele não consegue internar. Beleza, então já tem o que? Já sei que é um trabalho rotineiro, já sei que tem uma norma que tem que ser seguida, e já sabe que é um trabalho que é frequente, que é repetitivo, né? Que algumas vezes exige padronização, dependendo do convênio, se for um hospital particular, né? Vai depender também de qual tipo de hospital público que esse paciente está inserido. Além dessa rotina de instrumentos administrativos, tem que ter uma rotina de que também tanto o pessoal da portaria, quanto o pessoal da limpeza, né? Quanto o pessoal do administrativo, essa rotina tem que envolver o quê? A segurança de todos os profissionais que estão envolvidos naquele plantão. Se cada um fizer aquilo que foi destinado a fazer e a comunicação ela é assertiva, nós diminuímos o que? A probabilidade de um paciente internar errado, de um paciente demorar na internação, tá? E até mesmo de não ter leito rotativo. Que acontece muito isso quando tem transferência de paciente. Às vezes tem um paciente aguardando na UPA um leito, né, um leito de urgência, só que aí tem uma burocracia tão grande que antes desse leito sair, o paciente já morreu. Por causa disso aí, tá? Então, as normas e rotinas dentro da clínica médica tem que ser muito bem estruturada. Porque se ela começou errado lá, já era. Principalmente para estar preso em UPA, né? Que tá no PSF, que gravando no PSF, vai ter que ir para um hospital. Se tudo passa o quê? Pela central de leitos. Se não passar pela central de leitos, não tem como internar. Aí começa a gerar o quê? O processo todo administrativo. Tem que abrir uma internação hospitalar, um número de guia de internação hospitalar, tem que gerar um leito, essa AIH, o hospital que está, o hospital X que recebeu, né? Tem que ter um médico responsável pela aceitação da internação. Olha o transtorno que isso gera tanto para o profissional quanto para aí o paciente. Aí entra o quê? Os impressos. O que vai ser o impresso? O impresso é um meio de comunicação o quê? Visual, de um serviço para outro. Isso quando ele é o quê? Bem elaborado. Existem as guias de internação, existem as guias dos convênios, que são as guias SADP, né, onde o médico preenche lá qual procedimento ele vai fazer, preenche com o CID, o que o paciente tem, se vai precisar de algum tipo de exame, se bem que hoje, né, não é mais obrigatório colocar um CID, tá? Do paciente. O que vai ser o CID? Então, uma nomenclatura de números e letras que informam uma doença. Por exemplo, uma infecção do trato urinário. Qual que é o CID dela? É o N390. Eu sei que o N390 é uma infecção do trato urinário. Deixa eu abrir para vocês aqui uma CID dessa para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente trabalha muito com isso, para saber o quê? Qual que é o diagnóstico que esse paciente ele apresenta. Então, aqui, ó. Essa aqui, ó, é a CID-10 online, ó. É a CID-10 online, tá vendo aí, ó? É a classificação internacional de doenças, tá? O médico tem que saber isso aí. A gente decora alguns porque a gente trabalha muito com patologia. Então, ó, o que ela vai me trazer, ó? Vamos direto nas patologias, ó. Eu tenho aqui, ó, todos os sistemas, tá vendo, ó? Tem as categorias com 3 caracteres. Então, ó, vamos lá no N. O que vai ser o N? O N é o capítulo o quê? O capítulo 14. O capítulo 14 traz o quê? Doenças do aparelho gênito-urinário. Então, vamos lá, ó. Pode ter com infecção urinária. Se você tem que ele tem uma infecção urinária, então vai estar dentro desse capítulo aqui, ó. Doença de aparelho gênito-urinário. Vamos lá. Ó, N30. Tá vendo, ó?
Tem especificações, ó. Eu já sei que o N390, ó, como é que é, ó? N390, infecção do trato urinário de localização não especificada, tá? Então, toda doença, todo o diagnóstico médico dá, ele vai estar dentro da CID-10. E essa CID-10, ela tem o quê? Ela tem uma classificação que vai vir o quê? Acompanhada de números e letras, que vai identificar o quê? Qual é o tipo de patologia que esse paciente tem. Geralmente ele coloca na guia. Para justificar, por exemplo, o exame que o paciente vai fazer, ele tem que colocar qual que é o CID que esse paciente apresenta, por exemplo, para autorizar algum tipo de exame. Ok? Aqui está tranquilo? Então vamos que vamos. Beleza. A gente parou, então, por essa parte aqui do instrumento normativo. Então, já sei que a clínica médica vai ser o que? Responsável por dar o diagnóstico inicial desse paciente. Tá? Só que vai ter uma variação muito grande de patologias. E a gente vai começar a destrinchar essas patologias. Então, a primeira patologia que a gente vai trabalhar vai ser o quê? A doença, o refluxo gastroesofágico. Quem tem refluxo aí? Alguém tem refluxo aí? Ninguém tem refluxo? Pode falar, Mariana. Não? Então, bom. Alguém sabe como que funciona um refluxo? O que é um refluxo? Um refluxo gastroesofágico. Alguém sabe? Pode definir o que é um refluxo? Quando você come assim, não faz bem, a sensação que está voltando. Exatamente. A gente sabe que é um retorno, não é isso? Quando fala refluxo, é algo que está numa localização e retorna para uma localização que inicial, não é isso? Então, o que vai ser o refluxo? Vai ser o retorno do conteúdo gástrico para onde? Para o esôfago, tá? E quando ele sobe para o esôfago, vai ser devido ao quê? Eu tenho um esfíncter, não tem? Se meu esfíncter relaxar, esse líquido, o que acontece com ele? Ele passa. E todas as vezes que esse líquido, esse conteúdo gástrico, ele sobe até o esôfago, ele vai subir, o que acontece com a descida dele? Já sei que o pH do meu estômago está alto. Não tá? Se o pH está alto, todo o conteúdo gástrico que subir para o esôfago de maneira retrógrada, que é o quê? Ele é produzido no estômago, não é? Então ele está o quê? Subindo. Se o pH estiver alto, ele está subindo por causa do relaxamento do esfíncter, o que acontece? Quando ele sobe e começa a descer, se o pH está altíssimo, ele começa o quê? A lesionar a mucosa esofágica. Tá? Então, quem tem refluxo com esofagite, o que vai ser esofagite? Vai ser a infecção do esôfago mediante ao quê? Ao aumento do pH do conteúdo gástrico. Tá? Então, o refluxo é conteúdo volta, tá? Eu tenho um retorno do conteúdo gástrico devido ao relaxamento do esfíncter esofagiano, tá? Então, a secreção desce, ela retorna, e quando ela retorna, ele relaxa e ela o quê? Ela passa. Aí você fala assim, quando você fala assim, ai, tô rotando um vomitinho, igual o povo fala aí, né? Esse, quando você dá esse arroto molhado, todo mundo sabe esse arroto molhado, isso é um refluxo, tá? É o conteúdo gástrico que estava lá no estômago e subiu. Tem paciente que consegue o quê? Expelir esse conteúdo gástrico, tá? O paciente que expele esse conteúdo gástrico, que vem até aqui na boca, ele pode... Não sei se alguém já passou por essa situação aqui. Quando você tem um refluxo, ele volta, sente ele na boca. Tem um gosto de azedo, tá? E ele queima a língua também, por causa do aumento do pH. Ok? A cara da análise, tipo assim, No nossa, caso, seria bom botar para fora ou voltar com ele? O que você acha? Ou para fora ou voltar? Porque eu tenho gastrite aguda, então de vez em quando acontece isso, né? Uhum. Mas, na verdade, vem e volta, né? Exatamente. Tá? Na verdade, o que acontece? Ó, se você parar para pensar, se você engolir, vai ser prejudicial.
porque é um conteúdo gástrico. O conteúdo gástrico, aonde que ele passa, ele queima, ele lesiona, né? Quando você tem gastrite aguda, você tem essas crises de refluxo, o que pode acontecer? Essa lesão que ele causa na mucosa esofágica, ela pode virar uma varizes esofagiana. O que vai ser isso? Aonde aquele conteúdo cai, ele vai causar uma película de lesão. Vai dar como se fosse uma outra película onde esse conteúdo vai ficar. Então, uma coisa é consequência da outra. Vocês vão ver que refluxo, gastrite, pancreatite, está tudo associado ali e é consequência de uma doença posterior que esse paciente ele já teve, tá? Só que se eu parar para pensar, o refluxo hoje é uma condição muito comum que acontece em qualquer tipo de pessoa. Pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, criança, adulto, idoso, jovem, tá? Mas qual é o fator causador disso? Por que pode acontecer um refluxo? Alguém arrisca? Por que acontece um refluxo? Olha, vou deixar uma coisa clara para vocês. Pessoa Pode falar. Pode falar. tá comendo e ingerindo líquido, tá ali almoçando, por exemplo, ingerindo um líquido junto da comida e causa. Para pensar, Paulo, ó, isso também acontece. Só que olha só, antigamente, o ser humano, né? Vamos colocar um parâmetro de 1 hora de almoço, só para a gente ter uma noção. 1 hora de almoço. Antigamente, as pessoas almoçavam em 50 minutos e descansavam os outros 10 minutos. Hoje, já teve uma inversão desses valores. As pessoas almoçam em 10 minutos e querem descansar os outros 50. Olha o impacto que isso vai gerar. Se você parar para pensar, né, friamente e falar assim, qual que foi a última vez que eu literalmente senti todo o gosto da comida que eu estou comendo? Senti o gosto do arroz, senti o gosto do feijão, senti o gosto da salada, senti o gosto de tudo. Hoje é muito difícil as pessoas terem essa ciência. Por quê? Como você come muito rápido, você não sente gosto de nada. Você só consegue diferenciar se está salgado ou se está doce. E outra, você pega um pedaço de carne grande, né? Uma carne, ou qualquer carne, que é difícil de ser triturada, difícil de ser absorvida pelo estômago, que é um processo lento. Por que é um processo lento? Porque você precisa mastigar várias vezes para que ser transformado em energia e nutriente. Não é? Mas o que acontece hoje? As pessoas comem um pedaço de carne grande, tá? Vou ter 2 tipos de problema. Quando você mastiga, você prepara o quê? Para engolir, né? Então, você tem uma abertura da glote para poder passar o alimento. Ok. Quando você está mastigando, né? O correto é você mastigar, a cada garfada, você mastigar 30 vezes. Ninguém faz isso. Ninguém, nenhum ser mastiga 30 vezes antes de engolir. Haja tempo, né? Pois é, nenhum ser mastiga 30 vezes antes de engolir. Então, olha só onde eu quero chegar com isso. Olha a série de transtornos que esse tipo de problema pode trazer. Você mastiga no máximo 3 vezes. Engole. Então, quando você mastiga, a sua glote entende o quê? Vai descer um alimento. Então, ela abre a descida do alimento. Quando você mastiga precocemente, engole precocemente, por exemplo, um pedaço de carne grande, o que acontece? Eu tenho 2 situações. Se você mastiga um pedaço de carne grande e engole ele, sua glote não foi preparada para engolir. Então, o que vai acontecer? Ela vai abrir na passagem do primeiro pedaço. E ela vai fechar em cima do pedaço grande de carne que não foi triturado. Primeiro problema, engasgo. Um pedaço de carne. Segundo problema, ok, a carne desceu. Desceu rasgando lá no seu esôfago. Rasgando, beleza. Aí caiu lá no seu estômago. Suco gástrico produzindo, tentando quebrar aquilo em alimento. Tentando quebrar aquilo lá, transformar em açúcar e nutriente, energia. Tá lá, um pedaço de carne. Não conseguiu quebrar, não conseguiu triturar todo. O que o estômago faz? O intestino aí, ó, segura o BO, que o BO é seu. Manda aquela chulapa de carne para o seu intestino. Só que aí,
Essa chulapa de carne começa a misturar com o quê? Com o bolo fecal. Algo que não foi triturado, tá? Começa a produzir, começa a misturar com o bolo fecal ali. O que vai acontecer? Quando você for no banheiro, você... custa sair. Por quê? Porque um alimento que você não digeriu corretamente, não foi triturado pelo suco gástrico, foi enviado diretamente para o seu intestino, está obstruindo a saída de fezes ali. Tá? O ácido fezes é endurecido. Então, isso tudo é derivado do que? Da alimentação também. Então, se eu não como direito, eu não mastigo direito, vai refletir aonde? Lá no seu processo de ficar sentado no celular 5 horas no banheiro. Olha o transtorno que isso causa para a gente. E onde começa isso? Né? A gente sabe que a mastigação é essencial aqui para a preparação para deglutir. Então, se eu como um prato de comida em 10 minutos, você acha que o peristaltismo vai estar alterado ou não desse paciente? O peristaltismo dele. Vamos supor que ele está lá, que ele funciona, normalmente ele funciona 50%. É o ideal funcionar 50%. Só para a gente ilustrar. O ideal é funcionar 50% quando você mastiga de forma correta. Só que aí, você mastiga de forma errônea, engole de forma errônea. Você está forçando o quê? O organismo vai trabalhar mais rápido e mais forte. Não é isso? Então, o peristaltismo vai estar mais o quê? Mais acelerado. A produção de suco gástrico vai estar o quê? Aumentada por causa do quê? Essa deglutição que foi o quê? Errônea. Então, tudo que você faz com o seu organismo, você vai prestar conta de alguma forma, tá? A gente chama isso de mecanismo de compensação do corpo. Tudo que está de errado no seu corpo, o corpo trabalha em forma de quê? De mecanismo de compensação para tentar consertar ou tentar voltar ao funcionamento normal de algo que está funcionando incorretamente. É todo tempo assim. É por isso que quando você tem dor de cabeça, você tosse, tem dor no peito, a perna dói. Todo sinal e sintoma é mecanismo de compensação do corpo de falando que alguma coisa está errada. Por isso que o nosso corpo, as estruturas do nosso corpo, uma depende da outra. Por quê? Se uma está falha, eu vou sobrecarregar a outra para tentar o quê? Substituir o mau funcionamento de um órgão. E para esse órgão funcionar corretamente, ele precisa estar o quê? Perfundido. Tem que chegar nutriente e tem que chegar oxigênio. A partir do momento que não chega nem oxigênio, nem nutriente nos órgãos, eles não conseguem ser nutridos, começa a falência desse órgão. Então, o que ele faz? Ele dobra a força dele para tentar compensar algo que está falho. Vai parar para pensar nisso? Nossa, você pira, não, cabeção. Quando você pensa assim. Beleza, ó. Você nem consegue pensar, porque o trem é mais complexo que a gente imagina. Então, qual que vai ser a sintomatologia? Por exemplo, ó, eu já sei que tem um conteúdo gástrico que está insistindo em retornar para o meu esôfago, tá? Por causa do quê? De um relaxamento de um esfíncter. Qual que é o primeiro sintoma, então, que eu vou apresentar, ou o primeiro sinal que eu vou apresentar mediante a esse tipo de situação? E aí? Primeiro sintoma, vou apresentar. Queimação. Azia. Beleza, agora vamos parar para Sim. Vamos parar para pensar. Se eu tenho um refluxo de um conteúdo gástrico que está insistindo em sair, qual vai ser os episódios mais frequentes desse refluxo? Quando a pessoa está deitada ou quando a pessoa está em pé? E aí? Deitado. Deitada? Por quê? Por que deitado? Porque vira ele todo lá dentro, lá vira bololô. Deve ser, mas... É, isso aí que o Paulo falou. Porque a questão da gravidade,
né? Pra descer pra baixo. Por causa de Estômago. gravidade. Tem gravidade o quê? Alguém falou aí, a gravidade. Pra descer até no estômago. Porque a pessoa deitada, a tendência é ficar parada. Exatamente. Aí vamos parar então, ó. Então, vamos dar a pergunta. Em pé. Por que a pessoa, quando ela está em pé, ela tem pouca crise de refluxo? A gente já sabe que a gravidade o quê? Ela ajuda a impedir o quê? A migração. Se ela está deitada, a gente até falou aí, né? O corpo está em repouso quando está deitado, não está? Então, a tendência do conteúdo gástrico é o quê? É ele ficar movendo. Conteúdo gástrico. Se eu tenho uma passagem que está reta, pode acontecer desse conteúdo voltar? Pode. Se eu estou deitado, a frequência de crise vai ser maior. Por quê? O corpo está em homeostase, né? O corpo está parado, está ali. E a secreção está o que? Ela está equilibrada. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ir e voltar. Então, a crise vai ser mais o quê? Mais frequente nesse paciente. Quando o paciente está em pé, a própria gravidade, ele pede o quê? De retornar. Então, a crise de um paciente com refluxo, ela acontece mais com o paciente o quê? Deitado, tá? Do que o paciente em pé. Agora, a situação ideal para o refluxo, né, vai depender também o quê? Da sintomatologia que esse paciente ele apresenta. Vamos supor, você ficou o dia inteiro sem comer. Aí, quando você chega na sua casa, né, você chega cansado, né, a questão toda, você quer tomar um banho, você quer dar uma descansada, com fome. Só que você vai lá e faz o quê? Pega um pratão de pedreiro, enche o prato de rango, come e vai dormir. Aí no outro dia, quando você acorda arrotando a comida que você comeu. Para pensar. À noite, quando seu corpo está em repouso, o peristaltismo, o que acontece com ele? Ele fica mais lento. Porque o corpo está em repouso. Ele precisa repor o que é a energia. Dentro. Exatamente. Quando você come, né, um prato, pode ser qualquer comida mais volumosa que você come. Eu faço isso e acordo com fome. Que isso? Quando você come, né, o seu peristaltismo fica mais o quê? Ele fica mais fraco, mais devagar. Então é comum, tem pessoas que acordam o quê? Como se estivesse empazinado. O que tem essa sensação? Se o peristaltismo está mais lento, então não teve a quebra correta o quê? De transformar o alimento em nutriente. Então, aí já tem o quê? Comida parada do seu estômago. Então, a sensação de que você está o quê? Você está cheio. Aí você começa a lembrar, pela manhã, da carne que você comeu ontem no almoço, você comeu ontem à noite. E quando o peristaltismo ele não for correto, ele não transformar tudo aquilo que foi ingerido, né, em nutriente, você vai continuar sentindo aquela sensação ali. O que você faz? Vai lá, manda o Tanzal para dentro, manda omeprazol. Estou com dor de estômago, vou tomar omeprazol. Quem falou que o omeprazol é para dor de estômago? Quem falou que o omeprazol é para dor de estômago? O médico. O médico. A única coisa que tem para dor no estômago é isso. De pirona. Oh, Mesmo Acho que é pra, tipo, se você tiver uma, que eles falam na parede do estômago, um machucado, aí você toma para poder cicatrizar, sarar esse machucado que tá na parede. exatamente, ó. Boldo. O omeprazol, ele não é analgésico. Tá? Primeiro, vamos parar para pensar o seguinte: se o omeprazol fosse analgésico, você tomava ele qualquer hora. Qual que é a orientação que a gente tem para tomar o omeprazol? Tomar ele em jejum pela manhã. Não é isso? Então, o omeprazol é o quê? É para proteção. é para preparar a bomba, né? Exatamente, a proteção gástrica, tá? Para impedir o quê? A produção acelerada de suco gástrico. Então, ele faz uma película como se estivesse protegendo, ele vai inibir essa produção excessiva de suco gástrico. Ele não vai machucar o estômago, tá? O omeprazol é muito comum para quem toma vários medicamentos, né? Que fazem uma interação medicamentosa. Então, isso é para quê? Para proteger o estômago de possíveis ações, de possíveis
lesões que podem ser ocasionadas. Eu tenho muita dor de estômago. Aí, tem que ver o fator causador dessa dor de estômago. Ah, como que é essa dor de estômago? Só sinto ela à noite, só sinto pela manhã, só sinto de tarde. Se for dor que é uma dor de horário, pode ser alguma rotina sua que está fazendo, está ocasionando isso aí. Tá? Ah, depois que eu como alguma coisa frita, me dá isso aí. Então, a intolerância é o quê? É a fritura. Então, eu preciso saber o quê? O fator causador dessa dor de estômago. Tá? Mas, ó, o omeprazol não é para dor de estômago. Diga. Pode falar. Professor, a dor do estômago, igual, eu sentia muita dor no estômago. Aí, logo depois de um tempo, aí eu descobri apendicite e tive que fazer a cirurgia. Isso leva a algum sintoma? Leva porque ele reflete no órgão que está mais próximo. Tá? Por exemplo, ó, quando a apêndice supura, o que acontece? O apêndice vai inchar, não vai? Se ele inchar, ele vai empurrar a estrutura de outro órgão. Então, a dor é no apêndice que está refletindo em outro órgão. Geralmente, né, a gente poderia ser mais preciso para um diagnóstico igual esse, de refluxo, geralmente a pessoa que tem um refluxo, ela também tem gastrite. Geralmente. E quem tem gastrite, geralmente, ela vem acompanhada de quê? De um refluxo com esofagite. Eu sinto muita dor toda vez que tomo café preto de manhã. Acontece por quê? Por causa da cafeína. Tá? A cafeína ela pode também gerar um refluxo. Olha você ver, dependendo da alimentação que você come, da forma que você alimenta, ela pode desencadear aí um refluxo gastroesofágico. Tá? Qual vai ser, então, a sintomatologia que a gente vai apresentar? O pessoal já falou, azia ou queimação. Uma outra situação que pode acontecer é uma dor torácica. Agora que vem o X da questão. A dor torácica também é um sinal e sintoma de infarto. Como que eu vou diferenciar uma dor de outra dor? Né? Eu tenho dores características. Ah, estou com uma dor no peito. Essa dor no peito ela pode ser aguda ou ela pode ser difusa. O que é uma dor aguda? É aquela dor que vem de dentro para fora e você consegue o quê? Localizar a dor. Tá? A dor que ela é difusa. Eu sei que meu peito está doendo, mas eu não consegui identificar aonde que meu peito está doendo. A dor localizada é uma dor que é aguda. Ó, tá dando uma pontada bem aqui do lado esquerdo. Eu aperto aqui, está doendo aqui. Agora, quando eu não consigo localizar a dor, eu começo a suspeitar que pode ser uma outra patologia diferente do refluxo ou da gastrite. Então, ó, nós não podemos negligenciar sintomas de nenhum paciente. Ah, estou com dor no peito, ok. O que vai servir de regra para nós? Está com dor no peito? Há quanto tempo está com essa dor? Eu preciso saber se é uma dor de infarto ou se é uma dor de uma angina, por exemplo. Né? Paciente idoso sente muita queimação, só que essa queimação, sabe o que pode ser? É uma dor precordial difusa que ele não consegue identificar se está doendo no peito e está refletindo aonde? Lá no estômago. Então ele fala que é uma dor que está o quê? Que está queimando, que está subindo. Pode ser uma dor de infarto isso aí também. Aí eu preciso diferenciar uma dor muscular e uma dor de infarto. A dor muscular, o que acontece? É uma dor localizada. Você aperta ou você abaixa, você sabe aonde está doendo. Agora, a dor do infarto, não. Aí tem uma outra característica. Quando é uma dor que é sugestiva de infarto, quer dizer o quê? Que quando esse paciente que vai entrar com uma síndrome coronariana, né, dentro de um hospital, quando ele sente alguma dor no peito, já se suspeita o quê? De algum problema de coração. Então, antes de dar o diagnóstico, ele entra no pronto-socorro com uma síndrome coronariana aguda, até descobrir qual que é o verdadeiro diagnóstico desse paciente. Beleza. Se for uma dor de infarto, o que acontece? Se ele sentiu essa dor precordial, quer dizer o quê?
que 70% ou mais da artéria ou da coronária está obstruída. Ok? Olha só como é que a sintomatologia, você saber a sintomatologia, você consegue diferenciar uma coisa de outra. Pode ser sugestivo de uma outra patologia. Eu não posso enraizar nenhum tipo de sintoma para não cometer esse tipo de erro. Então, ó, o que vai fazer parte da sintomatologia, então, do refluxo gastroesofágico? A azia ou a queimação, a dor torácica, tosse seca, tá? É aquela tosse que queima tudo aqui assim, ó. A tosse seca, ela provoca isso, tá? A tosse seca do refluxo, né? Então, aí possivelmente esse refluxo já está coesofágico por causa da tosse. Então, ó, azia ou queimação, dor torácica intensa, tosse seca, e pode acontecer também desse paciente ter algum tipo de doença pulmonar de repetição. O que é uma doença pulmonar de repetição? Por exemplo, bronquite, pneumonia, asma, tá? Alguém tem isso aqui? Bronquite, pneumonia ou asma? Pneumonia não, pneumonia é mais um diagnóstico fechado. Mas a bronquite e a asma também pode ser e pode desencadear um refluxo, tá? Vocês percebem que pela tosse, a forma da tosse que o paciente apresenta, você consegue ver que não é uma tosse, que é uma tosse característica. Uma tosse seca. Não é aquela tosse, é como se fosse uma tosse de cachorro, né? Aquela tosse seca. Então, a gente consegue diferenciar isso de um paciente para outro, tá? Dor torácica, a gente fez dor torácica, falamos de azia e queimação, falamos de tosse seca e as doenças que podem acompanhar. Agora, beleza. Se eu sei que tem essa sintomatologia, né, que é característico da doença, quais que podem ser as causas que podem desencadear esse tipo de doença? Por exemplo, ó, se eu sei que ele tem um problema no esfíncter, né, que o conteúdo gástrico ele sobe porque tem um relaxamento do esfíncter. Vocês concordam que nós temos uma válvula que chama cárdia, né, que fica entre o esôfago e o estômago? Então, se eu tenho uma subida de conteúdo gástrico por causa de um relaxamento de esfíncter, vocês concordam que um enfraquecimento dessa válvula que faz o controle do esôfago e do estômago pode ser um fator causador? Sim ou não? Ó, eu tenho eu tenho um livro. Como é que é? Tá cortando, não entendi o que você falou. Manda no chat que eu não entendi. Então, beleza, ó, se eu tenho enfraquecimento da cárdia, que é essa válvula que fica entre o estômago e o esôfago, se ela enfraquece, um enfraquecimento dela é um fator causador. Por quê? Porque ele permite desse conteúdo gástrico ele ficar o quê? Indo e vindo. Olha como que a gente tem que desenvolver o nosso raciocínio crítico e o nosso raciocínio crítico. Beleza, eu já sei que o primeiro fator causador é o enfraquecimento dessa cárdia, dessa válvula que faz essa ligação. O segundo fator causador, beleza. Se eu aspirar algum tipo de secreção, vômito, né? Vômito com sangue, pode ser um fator causador de um refluxo? A pessoa aspirar um conteúdo gástrico pode ser um fator causador? Sim. Com certeza, principalmente o quê? Em idoso, tá? Se ela aspirar qualquer tipo de secreção, ela vai direto para onde? Para o pulmão. Então, um outro agravante ainda. Ele aspirou uma secreção gástrica, foi para o pulmão, é batata que ele vai desenvolver o quê? Uma pneumonite aspirativa. Por causa desse conteúdo. Se cair no pulmão, eu não consigo remover, eu não consigo tirar novamente. Tá? Alguém já ouviu falar de hérnia de hiato aí? Ou alguém tem hérnia de hiato? Alguém já ouviu falar? Alguém tem? Já ouvi falar. Sabe o que é uma hérnia de hiato? Alguém sabe o que é uma hérnia de hiato?
Ó, eu sei que eu tenho uma protuberância, né? Eu tenho uma protuberância. O que vai ser a hérnia de hiato? Vai ser o avanço de parte do estômago, tá? Em direção ao esôfago, como se ele subisse, tá? Uma parte do estômago subisse para o esôfago. Ele causa o quê? Uma curvatura. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui para vocês entenderem, ó. Uma hérnia de hiato. Vou usar essa aqui, ó. Olha aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Desse lado aqui, ó, eu tenho um estômago, ó, eu tenho aqui o estômago. E aqui eu tenho o quê? O esôfago. Então, tá perfeito ali, não tá? O estômago normal e o esôfago. Agora, olha esse lado aqui, ó. Eu tenho um estômago, olha aqui, ó. O que ele fez aqui, ó? Teve essa formação aqui, ó. Então, eu tive um pedaço aqui do meu estômago, tá? Ele foi aqui alargado e formou o quê? Essa hérnia aqui, ó. Essa aqui é uma hérnia de hiato. Causa uma dor o quê? Terrível no paciente, tá? A hérnia de hiato. Então, beleza. Agora, olha só. Deixa eu mostrar uma outra imagem para vocês aqui. De um estômago normal com um estômago com uma hérnia de hiato. Olha aqui, ó. O que você consegue ver de diferente aí, a não ser a herniação aí? É que tocou a passagem do esôfago no desenho. Como é que é? Que bloqueou a passagem do esôfago ao estômago no primeiro desenho. E no Exatamente. segundo, a hérnia que o senhor disse. Estômago. Exatamente. Qual que é o estômago normal? É o do direito? Ah, está escrito embaixo para vocês verem, né? Olha só, o da esquerda. Eu não tenho a herniação. Então, eu tenho a válvula normal, tá? Que vai fazer essa liberação desse esfíncter. Do outro lado, eu não vou ter essa válvula, por quê? Porque ela foi estenosada por uma parte do estômago que aconteceu com ela o quê? Teve essa formação de hérnia. Então, ela vai o quê? Se ela tiver essa herniação aqui, tiver essa formação de hérnia, eu não vou ter mais o controle do esfíncter ali. Então, vai subir e vai descer o quê? Conteúdo gástrico livremente aí nessa pessoa. Olha que treta. Pode falar. Essa linha aí do desenho, que no caso fecha aí o estômago, né? É um músculo? É um músculo, é tipo como se fosse uma válvula. Ela abre e fecha. Então, ela tem quando tem produção de suco gástrico, ela fica fechada. Tá? Por que ela fica fechada? Para não passar conteúdo gástrico. Teve a produção, ela só vai abrir quando descer o alimento para poder ser misturado com suco gástrico. Quando ela perde o esfíncter, quando ela tem esse relaxamento, ela perde esse poder de fechar e de abrir. Então, ela fica meio fechada e meio aberta. Então, ela passa o quê? Secreção até o esôfago. Isso que causa esofagite. Entendi. Então, quando a pessoa tem algumas pessoas que têm aquele mau hálito do estômago, né? A gente fala, vem do estômago. É porque, geralmente, esse esfíncter é mais aberto. Então. Exatamente. Aí temos do suco gástrico, aí fica com um hálito cetônico e fica uma halitose terrível. É por causa disso aí também. Aí, enquanto não resolver, até mesmo a pessoa que tem gastrite também, ela tem um hálito forte, tá? Que tem gastrite. Ok? Então, finalizando aqui, então, ó. Olha só. Como que vai ser, então, o diagnóstico de uma pessoa que tem refluxo? A gente já sabe do quê? A gente faz uma endoscopia. Não é isso? Então, ela faz uma endoscopia. O que o médico ele vai tentar encontrar nessa endoscopia? Algum tipo de lesão no esôfago e também no estômago, tá? Só que aí, depois que ele faz esse diagnóstico, tem alguns fatores de risco que esse paciente ele apresenta, tá?
Qual que é o fator de risco para um paciente desenvolver um refluxo gastroesofágico? Primeira coisa, a obesidade, tá? Por que a obesidade é um grande fator de risco para desenvolver um refluxo gastroesofágico? E outra coisa, vocês podem perceber, a pessoa que ela é obesa, quando ela tem essas crises frequentes de refluxo, quando ela emagrece, a primeira coisa que cessa é esse sintoma. Primeira coisa que cessa é o sintoma. Então, a obesidade, ela é um grande E fator eles de estão risco. indicando fazer a cirurgia Exatamente. só disso, né? Só de refluxo agora. Exatamente. Só que aí tem que provar que você passou por um tratamento clínico durante 6 meses e ele não foi eficaz. Com medicamento, com perca de peso. Então, tem que provar que você passou por esse tratamento clínico para ser indicada a cirurgia. E hoje, tá aqui... Eu estou falando que assim, até quem tem diabetes tipo 2, eles estão indicando a cirurgia bariátrica Exatamente, porque sim. ela, em alguns casos, né? Ela melhora a sintomatologia. Está fazendo só para poder tirar essa, né? Porque ela... É verdade. Exatamente. No bebê, quais são os sintomas? A criança consegue falar quando ela sente alguma coisa? Não consegue. Então, o que ele faz? Ele põe para... Não, só chora. Ele põe para fora, exatamente. Tá? Ela fica irritadiça e põe literalmente a secreção para fora. Porque ela não tem o domínio de quê? De tentar, de fazer o arroto que todo mundo faz. Quando sobe, o sugaço que ela faz, ela põe para fora. Só que a criança, o que vai ser importante a gente observar? Como a criança não tem domínio dos músculos ainda, pode ser que aquela secreção ela volte e ela aspire aquilo ali, ou ela engasgue. Então, para a criança é mais complicado ainda do que para o adulto, tá? Segundo fator de risco aí, as refeições volumosas antes de deitar. Então, aqui como esse pratão aí, igual o André falou que come aí um prato depois e amanhece com fome, também é fator de risco, viu? Essas refeições volumosas aí antes de dormir. O aumento da pressão intraabdominal, né? Que é a famosa gordura visceral que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, também é um fator de risco. Agora, se você chocar, olha o que pode causar o refluxo. Café, chá preto, chá mate, chocolate, molho de tomate, comida ácida, bebida alcoólica, refrigerante. Você fala assim, tirou tudo. Tudo pode causar. Tirou tudo, não comer nada. Exatamente, é tudo fator causador, é tudo fator de risco. Que pode desenvolver isso aí. Mas por quê? Principalmente, por exemplo, o molho de tomate. O molho de tomate ele é cítrico. Não é? Se é algo que é cítrico, ele aumenta o pH? Aumenta o pH. Você fica mais o quê? Mais ácido. Tá? Ok? Tranquilo até aqui? Tá de fácil entendimento? Então, show de bola. Oi? Professor, essa matéria sua, você vai falar um pouco de cada doença, de patologia? Vamos. A gente vai falar de... Deixa eu abrir aqui o cronograma para vocês verem. A gente vai falar de refluxo, varizes esofágiana, úlcera gástrica, gastrite, hipertensão, hemorragia digestiva alta e baixa, pancreatite, afecções respiratórias, diabetes. Vamos trabalhar quase todas as doenças aí. Para saber. Aí nós vamos trabalhar sintomatologia, fator causador, complicação e tratamento dela. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo não, né? Mas vamos levar. Show de bola, muita então. coisa. É muita coisa. É muita coisa. Deixa eu só completar a chamada aqui e já libero vocês aí. Hã? Minha gastrite até atacou aqui, ó. Gastrite atacou.
Não é fácil não, gente. Acho que é Gastrite. fácil. Não é fácil não, viu? Deixa eu ver aqui. Daniela não tá Pessoal, não. se eu falo dos negócios que provoca os fatores de risco, como você falou, refrigerante, tomate, bebida alcoólica. Quer que repete? Que causa? Chá, café, chá mate, chocolate, comida ácida, bebida alcoólica e refrigerante, ou qualquer tipo de bebida gasosa. Aqui, ó, água com gás também causa gastrite, viu? Então, muita água com gás aí. Ah, beleza. Quando eu Ó, tô sentindo dor no estômago, eu tomo água com gás água e com gás. quase. E melhora? Eu não sei se é melhor ou porque se é o suficiente, mas dá uma Dá um ajeitada. alívio, né? Por que dá um alívio? Toma ela gelada ou toma ela quente? Dá. Não, Toma gelada gelada. com Pensa limão. comigo. O pH tá alto, não tá ácido. Então, quando cai algo gelado ali, sensação de quê? De alívio. Depois que tem essa sensação de alívio, Alívio, né? ela volta novamente depois. Pode reparar que depois ela volta. É só até passar a sensação de alívio. Eu achei que eu tava arrasando. Ah, tá. É Professor, desse jeito. Diga. professor, Pode falar. mas no caso, por exemplo, igual eu, por exemplo, que eu tenho diagnóstico de gastrite desde os 11 anos, eu Aham. nunca tive, eu tenho refluxo às vezes, né? Mas eu tenho refluxo por causa do meu peso mesmo, da obesidade também, eu sei que acarreta isso, né? Aham. Em nome de Jesus, eu vou fazer cirurgia. Mas eu nunca tive uma crise de gastrite para falar que eu tomei remédio, fui para o hospital, passei mal, não sei o quê. Eu não sei nem o que é, de falar a verdade. A sua é Ah, aguda? A gastrite é aguda? falaram que é, mas eu não tenho papel nenhum, nem sei, nunca fui no médico disso. Geralmente, Bruno, esse tipo de gastrite, Graças vai a Deus. dar. Esse tipo. Você tem muita crise? Tem crise recorrente? De gastrite? Não, Não, né? acho que quando eu tô ansiosa, eu tô nervosa, por exemplo, quando é uma prova, Aham. né? Aí eu venho assim uma dorzinha, vem um refluxo e tal, mas não é uma coisa assim que eu preciso tomar remédio, por exemplo. Não, eu faço igual a Larissa, por exemplo, eu adoro limão, né? Coisa ácida. Já Eu é bebo e ácido, já né? dá Já uma toma aliviada, ainda. assim. Meu Deus, não muito são doido demais. Faço não. Faço não. O que Acho que acontece? não deve nem ter estômago. Aí o que a gente tem que pensar? A gastrite é o seguinte: quando a gente sabe que tem gastrite, já sabe que a H. pylori está o quê? Ela está ativa, né? O que vai ser importante saber é se ela está ativa no fundo do estômago, no meio, ou no antro, ou no começo, né? Se ela estiver ativa, tem que tomar o quê? Antibiótico associado com pantoprazol, para poder aniquilar a ação dessa bactéria aí. Só que, por exemplo, quem tem gastrite nervosa, quem tem gastrite aguda, que tem várias crises durante muito tempo, chega um momento que a medicação ela para de fazer efeito, que a bactéria começa a acostumar com a medicação. Então, tem que trocar o quê? Periodicamente de medicamento. Eu tenho que acabar com a ação da bactéria dentro do estômago. Tá? Aí, o que a gente tem que Você fazer? falou do remédio omeprazol, e você falou de um outro agora, o diferente nome. Ele é o contrário do omeprazol? Pantoprazol é mais forte do que o omeprazol. Ah, É mais é forte. São da mesma linha, só que um é mais eficaz do que o outro. Tá? Aí o que acontece? H. O pylori efeito é o seguinte, mesmo, né? é o mesmo. Ele é só um pouquinho mais forte. O que acontece? O H. pylori, a gente tem que eliminar o fator causador da gastrite. Entende? Eu tenho que parar, por exemplo, o que está desenvolvendo essa bactéria de ficar ativa? Então, o que está desenvolvendo a bactéria, eu tenho que parar. Eu tenho que evitar esse fator causador. Entendeu? Entendi. Diga, André. A pneumonia que você falou que acontece quando o suco gástrico entra no pulmão, Aham. acontece porque o suco queima os alvéolos?
Pode ser também. Aí é uma aspiração, uma pneumonia aspirativa, né? Por exemplo, a secreção, ele cai conteúdo gástrico dentro do pulmão. O que cai no pulmão, eu não consigo aspirar aquilo ali, né? Eu não consigo botar aquilo para fora. Então, ele vai ocasionar o quê? Uma pneumonia que vai afetar a troca gasosa ali, tá? E essa troca gasosa vai ser afetada por quê? Por causa desse conteúdo gástrico que está dentro do pulmão. E acontece ele ser bilateral, tá? Acontece ser bilateral, acontece já cometer os dois pulmões. Aí tem paciente que... Sim, mas acontece dele queimar Pode queimar. Dele queimar os alvéolos, ter hemorragia. Exatamente. Hemorragia. Ele pode impedir a troca gasosa por infiltração. Ele não vai ter espaço para respirar. Então, ó, esse conteúdo gástrico, como ele é muito ácido, ele pode lesionar o alvéolo. Entendi. Beleza? Pode falar, Flávio. Como é que é? Ah, tá. Tranquilo até aqui, pessoal? Ó, tá com falta aqui que não tá aí, que eu não tô vendo aqui. Lucas Tadeu. Não tá, né? O Lucas participou da aula, ele tá aí. Você tá aqui? É porque o dele tá escrito iPhone. Ah, é Tá verdade. escrito iPhone. Isso mesmo. Luciene, tá aqui? Deixa eu ver. Ah, não, né? E que só. O resto tá com presença. É isso mesmo, o resto tá com presença. Tranquilo então, pessoal? Então, satisfação em conhecê-los, viu? Esperei que seja um semestre tranquilo para a gente e vamos que vamos. Ah, eu gosto de colocar uma frasezinha de todo final de aula, só para a gente refletir. Deixa eu colocar aqui. Que a gente finaliza. Cadê? Aí, ó, vamos lá. Frasezinha da noite. Para finalizarmos. Quem vive da mesmice comete sempre os mesmos erros. Quem vive da mesmice comete sempre os mesmos erros. A gente pode errar, mas não podemos errar nas mesmas coisas. Ok? Galerinha, então, boa noite para vocês. Fica com Deus. Bom descanso para todo mundo. Viu? Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite. Obrigada.